Oi, gente, tudo bom? Então, vou estar dando início aqui, né, ao meu canal do YouTube, né, o meu primeiro vídeo do meu canal. É um canal em que eu vou estar trazendo, né, a palavra de Deus, né, vou estar conversando aqui o que Deus colocou no meu coração para falar aí com o pessoal do YouTube, né, trazendo a palavra aí para o pessoal do YouTube. Boas-vindas a você que veio aqui pela primeira vez, né, e meu nome é João Pedro, né. O nome do canal não tem muito a ver, né? Eu só coloquei aquilo lá porque eu sou um Jesus lover, um Jesus freak, né? Como diz um pastor aí muito famoso. Então eu vou estar fazendo esse canal aqui e eu vou estar postando mensagens, talvez não diárias, mas mensagens rápidas, né? Não vai ser muito demorado. Eu queria falar sobre uma mensagem que me tocou bastante, principalmente hoje, né? Que teve um culto na minha igreja e veio um pastor que se chama Misael Júnior, né? É o nome do pastor, ele é de Piracicaba, eu sou aqui de Conchal, né? E teve uma parte da palavra que eu achei bem interessante, né? Uma parte que me tocou bastante. E eu vou ler aqui o que está escrito em Lucas, capítulo 19, versículo 4. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Né? Então, a gente vê aqui o famoso Zaqueu, né? O publicano. E esse cara, né? Como ele era um cara que era considerado pecador, né? Não sei se pecador seria a palavra certa, mas publicano era um cara que cobrava impostos, né? Naquela época lá de Jesus. Só que esse cara, ele queria ver Jesus. De alguma forma ele queria ver Jesus, né? Então o que que ele fez? Ele tomou a atitude de subir em um sicômoro, né? Seria numa vinha ou numa videira, alguma coisa assim, né? E é difícil subir numa árvore dessa. Mas quando Jesus viu a atitude daquele homem, né? Jesus chamou ele, né? Porque Jesus estava procurando por ele. E esse pastor, né? O Misael Júnior, falou bastante sobre isso, né? Ele falou que a gente precisa agir. A gente precisa tomar uma atitude, cara. Tomar uma atitude quando? Sempre. Sempre a gente precisa ter uma atitude. Uma atitude talvez em meio à pandemia, uma atitude talvez em meio a uma crise ou em meio a um problema, né? Porque as nossas atitudes, elas causam resultados, elas dão resultados, né? Seja bons ou ruins, depende da atitude que você tomar, claro, né? Mas se nós tomamos a atitude certa, como o Zaqueu tomou, a gente só vai colher bênção na nossa vida, né? E às vezes a gente tem medo, ou então a gente, né, e eu me incluo nisso, fica olhando muito para a vida dos outros, né? A gente fica falando do problema dos outros, do quanto os outros, né, às vezes são pecadores, ou o quão os outros são problemáticos, talvez. Só que a gente nunca age, a gente só fala, 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 fala e nunca age, né? E esse é o grande problema de quem fala muito, né? É que às vezes faz pouco, como é o meu caso. Eu falo bastante, só que eu faço pouco. Eu quero mudar isso, claro, mas eu preciso ter uma atitude, né? Se eu falo que eu vou fazer, então tem que fazer, né? E as atitudes, como eu disse, elas causam resultados. Resultados que podem nos tirar do problema ou piorar o problema, né? Que podem trazer bênção ou maldição. Então, cara, a gente tem que parar de falar. A gente tem que parar de falar e agir. A gente tem que seguir em frente. Talvez você nunca me viu na vida, né? Mas eu tenho um Instagram, eu tenho um Facebook, e lá eu fico
postando, né, coisas referentes também à palavra de Deus. E eu não quero viver um evangelho só para mim, porque a Bíblia diz em Marcos, perdão, Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregar o evangelho. A gente tem que pregar o evangelho em todo mundo, e eu quero fazer o evangelho ser conhecido em todo mundo, cara. Então, eu tô gravando esse vídeo aqui, é o meu primeiro vídeo. Eu tô com um pouquinho de vergonha ainda, né? Porque aqui eu creio que eu vou ter uma visibilidade melhor, né? Só que eu tenho que agir. Eu não tenho que só falar, eu tô falando só que eu queria que o evangelho se espalhe, mas eu nunca faço algo a respeito. Eu nunca faço. Eu só falo, mas eu nunca faço, né? Então, essa seria a palavra. Parar de falar e agir. Agir. Tomar uma atitude, cara. Imagina se Jesus mesmo sempre ficasse parado, cara, né? A Bíblia diz que Jesus ia crescendo em graça e em conhecimento, né? E imagina se Jesus ficasse parado. Ele poderia muito bem, ele era Deus. Ele poderia falar, eu vou ficar aqui, sentado, sem fazer nada. E não ia cumprir o propósito. A gente não pode ficar parado, a gente tem que se mexer. E quando a gente se mexe, quando a gente decide se mexer para o lugar certo, para a direção certa, nós vamos colher bênçãos na nossa vida, beleza? Então eu queria fazer uma oração por você agora rapidinho para encerrar. Não precisa fechar os olhos, só receba a oração aí. Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, eu apresento, Senhor, a vida dessa pessoa que teve a paciência, Senhor, de me escutar até aqui, Pai. Tá bem? Que o Senhor venha, Pai, fazer, Deus, com que ela e eu, Senhor, possamos tomar atitudes. Atitudes que vão gerar bênção, atitudes que vão gerar resultados bons, Senhor, para o Teu nome ser glorificado, Pai. Que o Senhor, Deus, venha fazer a Tua vontade na vida dela e na minha vida, Senhor. E que eu possa crescer, Pai, nesse canal, para o Teu nome ser glorificado. No nome de Jesus. Amém. É isso então, né? Obrigado pela paciência, né? Pelo tempo que você tirou de me escutar até aqui. E é nóis. Falou.